Oi pessoal, hoje por causa do ataque terrorista em Nova York, na terça-feira, estamos gravando um episódio diferente. Estamos aqui quase ao lado de onde aconteceu. Podem ver alguns policiais, algumas patrulhas atrás. E o World Trade Center, talvez até sexta-feira vão aparecer novos fatos. Então, mas vamos falar dos fatos que a gente conhece hoje. 8 pessoas morreram, muitos mais feridos. E aconteceu tudo em um lugar muito turístico. O que aconteceu? O caminhonete entrou na pista de bicicleta. Na ciclovia. Na ciclovia. E estamos ao lado desse agora. Tem uma pessoa passando agora em City Bike, que são essas bicicletas públicas que vocês também têm em São Paulo, no Rio e talvez em outras cidades. Patrícia, você estava onde quando ficou sabendo? Como você se sentiu? Eu estava em casa, na verdade a minha tia que me mandou uma mensagem do Brasil perguntando se estava tudo bem. Aí eu, por quê? O que aconteceu? Aí eu fui olhar, já entrei na CNN, já fui descobrir o que estava acontecendo. Aí eu vi que tinha sido em Downtown. Você se marcou segura no Facebook? Não, eu falei para minha família. Quando aconteceu, eu comecei a receber mensagens dos brasileiros querendo saber o que está acontecendo em Nova York. Então eu quero falar um pouco de terrorismo hoje e para quem está pensando em vir para Nova York, quem já tem planos, vamos falar de se está seguro, se não está seguro ou não, etc. Né? Sim. Então, primeiro, terrorismo. Terrorismo. Você se sente segura aqui em Nova York? Sim, eu me sinto segura. Eu acho que, querendo ou não, muitas outras coisas acontecem, matam muitas outras pessoas e, querendo ou não, foi muito pouca gente que morreu, não minimizando o que aconteceu, mas... O fato de 8 pessoas morrerem é horrível, obviamente. Mas você pode ver isso do lado positivo, que não foi um ataque enorme. Eu morei aqui em 2001, quando lá pelas 3.000 pessoas morreram. Isso é algo bem diferente. Sim. Mais uma vez, não para minimizar. Mas em Nova York a gente não teve ataques muito grandes depois disso. E eu acho que em parte é porque a cidade é muito segura. E a polícia ficou bem mais preparada depois do ataque. É notável que o ataque, que a gente saiba até agora, foi por uma pessoa. E uma pessoa bem amadora também. Sim. Ele nem tinha armas verdadeiras, né? Eu acho que isso, podemos ver isso de forma positiva. Que ataque grande, organizado, a polícia aqui e a FBI e FBI detecta esses ataques. Não sempre, obviamente, mas estão trabalhando muito para isso. É importante notar que quem morreu eram turistas, ou pelo menos 6 dos 8. Tinha 5 argentinos e um belga, turistas em Nova York. E é um lugar turístico. Sim. Então, o turista deve ter medo de andar por lugares turísticos em Nova York? Não, né? Assim, acho que foi, querendo ou não, foi meio uma coincidência ser tudo turista. Você acha que não? Você está certo, é coincidência até certo ponto, mas aconteceu no lugar e durante o dia que muitos nova-iorquinos estão no trabalho. Justo. Então, mas é importante saber que lugares turísticos também é um olha, não sei quem está. FBI. Normalmente isso significa algum oficial importante que passa em carro preto, né? Mas é importante pensar também que, obviamente, lugares turísticos têm mais gente. E foi por isso também que ele deve ter feito essa escolha, porque são lugares de mais movimentação, certo? Porque um ataque terrorista, o objetivo é matar a maior quantidade de pessoas em um menor tempo. E vamos falar um pouco disso, porque a verdade é que muitas pessoas morrem em acidentes todos os anos. Eu até escrevi, em acidentes de automóveis. Acidentes automobilísticos. Em acidentes, ano passado, 2016, 229 pessoas morreram, incluindo 144 pedestres e 18 ciclistas em Nova York de acidentes. Por que o terrorismo é diferente? Acho que é porque o objetivo é causar um pânico e um terror, porque não é um acidente. Certo? A gente não está falando de um acidente de carro sem querer, foi planejado. O objetivo de terrorismo é terror, está no nome. Aterrorizar. Okay? Então, o efeito, eles querem que seja tão exagerado possível. Então, você tem que pensar bem na escala do ataque e quantas pessoas vivem em Nova York e quantos turistas, milhões de turistas por ano
que visitam e a grande maioria ficam seguras. Também tem que pensar onde você mora. Você mora num lugar seguro, mais seguro do que Nova York? Para muitos brasileiros não é o caso. Nova York ainda agora é muito mais segura. É muito mais. Nova York é muito mais segura do que era nos anos 90. E também do que o Rio de Janeiro, do que São Paulo, capitais brasileiras. Agora, qualquer cidade agora também pode ser um alvo de um ataque terrorista. Porque já teve Paris, Istambul. Não, mas no Brasil não. Todo mundo gosta da gente. Exatamente. O ataque terrorista, por que acontece? Normalmente acontece os poderes ocidentais, né, que mexem na política do Meio Oriente. E, de certa forma, esse é o propósito. Brigas por petróleo. E também de religião também. E eu acho que essas pessoas veem o poder ocidental, o poder das grandes nações, Estados Unidos, a União Europeia, e a única forma que eles têm de atacar. Mas nesse caso, não foi um ataque do Estado Islâmico. O cara escreveu uma nota, e a gente acha até agora que ele fez sozinho. Então é interessante que, para mim, essas pessoas que fazem isso quase não são ligados ao terrorismo organizado de outros países. Mas é que hoje em dia, calma. Comentário. Hoje em dia, com a internet, com meios de comunicação, você faz isso remotamente. Você acha um chat, sabe? Você pega informações, você pode estar do outro lado do planeta. Se você quiser fazer parte de alguma coisa, você vai fazer parte dessa coisa sem ter que necessariamente fazer parte da organização. A gente não sabe ainda se ele estava em contato com pessoas em outros países, mas eu acho que muitos casos são pessoas jovens que estão com dificuldades na vida e que eles acham que é um propósito. Acham atrativo, sei lá, por alguma razão, fazer um ato violento. Não sei. O que é considerado um ataque terrorista? Um ataque terrorista. Porque a pessoa ir na escola e matar um monte de gente, isso é um ataque terrorista? Eu acho que a definição de um ataque terrorista seria um ataque que você ataca qualquer pessoa, ou pessoas de um grupo, né, para aterrorizar o grupo inteiro. Nesse caso, atacaram aleatoriamente pessoas na rua de Nova York. É um ataque contra Nova York, contra os Estados Unidos. Eu tenho a impressão de que aqui nos Estados Unidos, o povo americano tende a considerar um ataque terrorista só quando vem de alguém do Oriente Médio, quando você é árabe, não quando você é branco e mata um monte de gente, você é branco e mata um monte de negro. Isso não, o cara é doente mental. E aí eu acho que vamos conversar sobre isso. É um debate aqui, um debate. Eu acho que muitas pessoas pensam no terrorismo, pensam nos árabes. Para mim isso não tem nada a ver, você está tentando causar terror. Por exemplo, as pessoas de extrema, pode ser direita, pode ser esquerda, pode ser seja, que fazem por razões políticas dentro dos Estados Unidos, isso claro que é terrorismo. Mas o fato do cara ser muçulmano, ou a gente acha que ele é muçulmano, definitivamente dá um aspecto político o terrorismo. O que vai falar o Trump agora, por exemplo? Alguma bosta, né? Desculpa, eu posso falar isso? Pode falar. Ele já falou que a gente tem que... Quem quer entrar nos Estados Unidos, a gente tem que investigar muito essa pessoa antes de deixar essa pessoa entrar. Mas é interessante que os esforços dele de banir pessoas de certos países não teriam funcionado nesse caso, porque o cara é de Uzbequistão. E o Uzbequistão não é parte do... Não faz parte dessa lista. Então, o Trump queria banir todo mundo desses países, ou quase todo mundo, né? Mas banir gente só cria mais ódio e mais raiva, e que raiva do Trump. Exatamente. Então, primeiro, não teria ajudado nesse caso. Segundo, provavelmente teria aumentado o incentivo de atos de terrorismo. Mas vamos ver o que ele fala. A verdade é que até banir, como se fosse possível, como fosse razoável, os muçulmanos dos Estados Unidos não funcionaria, porque muitos desses terroristas são americanos, não muçulmanos. E então, o esforço de banir, de fechar o país, eu não acho muito
Certo. E banir um grupo religioso, vamos combinar que, né, nazismo. Não, e nem é piada, né? Eu sou judeu, os judeus, nós comparamos muito essa situação de tentar banir um grupo religioso, porque parece muito o que aconteceu em Nova York nos anos 30. Em Nova York? Nova York, nos Estados Unidos, nos anos 30, que tinha muito preconceito contra os judeus. Era muito difícil os judeus encontrar nos Estados Unidos fugindo da Alemanha. E também, vamos imaginar que tentamos banir pessoas de lugares violentos. O Brasil seria quase o primeiro país a ser banido. Exato. Porque é um dos países mais violentos do mundo. E, obviamente, isso seria ridículo. Então, o que fazer? Nesse momento no mundo, tem ondas de ataque acontecendo em vários países. Sim, é o que você falou, Europa e os Estados Unidos, o que é o Ocidente. Mas e aí, você vai deixar de viajar? Você vai deixar de conhecer lugares? Vale para como você é em casa. Eu sou de São Paulo e, você anda, você tem que saber onde você tá, você tem que olhar em volta. E isso vale para qualquer lugar que você esteja no mundo. Não importa se seja na Suécia, que parece que é, ou na Antártida, que não tem gente. Entende? Tipo, você sempre tem que ser uma pessoa cautelosa e prestar atenção. Olha, eu estou escrevendo um livro sobre turismo. Eu já estudei os riscos de ser turista. E a grande maioria de turistas que morrem viajando, morrem em automóveis. Ou em acidentes de automóvel ou de ônibus. Aqui em Nova York, todo mundo anda de táxi e de Uber sem cinto de segurança. Então, dica. Você vai fazer uma coisa para se proteger em Nova York, quando anda de táxi ou de Uber, usar cinto de segurança. Só isso.